Google ou intuição? E aí? Meu nome é Evandro Nogueira Borges, você está no Momento Crescimento. Hoje a gente tem, assim, algumas centenas de milhares de milhões de possibilidades de você fazer uma busca ali no Google e através, assim, daquela busca, né, se você fez uma boa pergunta, você pode alcançar dezenas de respostas, de possibilidades de conhecimento, vídeos, posts, não só no Google, mas através ali do YouTube. Você tem, assim, trocentas mil portas para você abrir ou buscar conhecimento ou informação. E qual porta bater? Aonde clicar? O que assistir? O que ler? Aí entra um outro Google, que é um Google assim muito mais top do que o próprio Google, que é a intuição. A intuição, ela é algo assim fantástico. Eu acho que nem sei assim a palavra, o adjetivo realmente a usar assim em relação à intuição. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tive uma experiência muito interessante que eu morava num bairro de Belo Horizonte com a minha esposa. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, eu vou dormir lá no meu apartamento, lá no bairro Castelo. Aí ela falou, não, para que você vai dormir lá? Eu falei, eu não sei, mas eu tenho que dormir lá. Então, ou seja, tinha algo na minha mente falando, vai dormir lá. Na hora que eu cheguei lá, tinha um papel, assim, um folder enfiado assim debaixo da porta. E eu baixei, peguei o folder e estava escrito assim na capa do folder, sua hora chegou. Aquilo tocou lá dentro de mim assim. Na hora que eu abri o folder, estava assim, curso de psicologia, a faculdade. E eu fui lendo aquele folder e falei, gente, é isso, né? Já tinha um desejo e uma informação em relação a essa questão da psicologia. E aí eu fui lendo o folder, as inscrições para o vestibular, que era obtenção de novo título, que era um vestibular diferente, para quem já era formado em faculdade, e no meu caso já era economista. E aí eu fui lendo, estava lá assim, as inscrições encerram dia tal. E o dia tal era o dia seguinte a essa noite que eu dormi lá nesse apartamento. No dia seguinte eu preparei a papelada, levei na universidade, entrei, fiz a inscrição, a prova era uma redação e prova de português, e fiz a prova de português e redação, passei e entrei na psicologia. Então, isso que aconteceu nesse fato específico comigo, acontece com a gente o tempo inteiro. E às vezes a gente não dá ouvido para essa intuição. E essa intuição é que realmente é o Google que importa na nossa vida. Porque é um Google, parece que é um Google assim, conectado ali com a nossa espiritualidade, é um Google conectado ali com a nossa espiritualidade, ligada ao mundo espiritual. Então, dificilmente a intuição erra, né, em relação à nossa existência. Então, assim, o que eu quero convidar você aqui nesse vídeo? Para você se abrir para esse outro Google, para essa outra maneira de você buscar informação, conhecimento. Então, quando você estiver aí à frente, né, da internet, do Google, do YouTube, o que assistir? Não é tudo que a gente
abre, não é tudo que a gente vê quando você entra numa livraria que tem ali 15 mil títulos. O que ler? Qual livro? Porque aquilo que você pegar ali, se você está ligado nessa intuição, né, a intuição vai te ajudar. Não, esse autor aqui, esse livro aqui. E aí aquela leitura, ela passa a ter uma outra serventia. Aquele livro passa a ter uma outra, um outro propósito. Porque é como se a sua intuição, né, tivesse assim, como se fosse um avatar que através de você fala assim, lê isso, busca tal autor, faz assim, né? Namora com fulano, estuda isso. E aí essa intuição, ela é, gente, uma coisa assim muito mágica. É quase assim, tipo Harry Potter mesmo, é uma coisa mágica assim, porque vai colocando a gente, né, no caminho que a gente precisa estar realmente. E aí a nossa encarnação, ela passa a ter um outro sentido. Quando a gente lê qualquer coisa, vê qualquer coisa, assiste qualquer coisa, é como se a gente estivesse perdendo, de uma certa forma, não só a energia vital, mas perdendo tempo, né? Porque a nossa existência aqui, ela já é uma existência muito rápida. Quando a gente toma pé da vida, você já está aí com 30, 40 anos. E aí, quando chega lá para os 50, 60, a gente já está assim, tipo, na porta, colocando o pé na porta da saída. Então, quando a gente espreme assim, a gente tem 20, 30 anos, 40 anos, assim, que a gente pode aproveitar e curtir, fazer coisas e deixar legados. Porque o início a gente tem que aprender muita coisa, né? Aprender tudo de novo. Aprender a andar, aprender a comer, aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever e estudar, né? Então, esses primeiros 20 anos, a gente, né, fica às vezes naquela máquina assim, né? Então, assim, eu queria só trazer isso assim para você colocar aí na sua equação esse outro Google. Então, você tem o Google, né, tradicional ali da internet e esse outro Google que é a intuição. Só que esse outro é poderoso porque está lá conectado com a sua espiritualidade. Quem é que nunca, né? Assim, todos nós temos a intuição, só que a gente às vezes nem percebe, nem escuta, né? Às vezes a intuição está ali. Aconteceu um outro fato comigo também bem interessante. Eu fazia aula de dança, na época eu era solteiro, e aí tinha uma menina bem interessante assim, bonita. Falei, nossa. Aí, no dia que eu ia chamar a menina para sair, veio uma vozinha assim na minha mente, a intuição falou assim, não mexe com essa menina. E eu obedeci, né? Obedeci ali a minha própria intuição. Eu sei que essa menina foi namorar com um amigo meu e o trem virou um banzé danado e depois ele comentou comigo, eu nem sabia, fiquei sabendo depois, é como se o universo quisesse só me mostrar, olha, esse problema danado que ele está vivendo, de repente era você que ia viver. Então, segue mais a sua intuição, procura desenvolver mais a intuição, né? Lê mais a respeito, de repente praticar ali uma meditação, algo que possa te ajudar a exercitar essa intuição, né? Calar um pouco ali a mente, os pensamentos, para você ir, né, escutando esse Google, escutando essa intuição, que ela vai conversar com você, né? E conversa, com certeza conversa. Você precisa só se abrir para essa, né, para essa intuição. Então a intuição, gente,
assim, se você quer ter um resultado um pouco melhor em qualquer coisa aí da sua vida, é se abrir para a intuição. Então, pensa um pouco mais sobre isso, procura saber mais sobre a intuição e, né, eu tenho mais de 200 vídeos aqui no meu canal e de assuntos, todos eles ligados a essa questão do autoconhecimento, do autoaprimoramento, da alta performance, né, o autoconhecimento como ferramenta né, de crescimento, desenvolvimento do eu, da família, dos negócios. Então, a ideia desse canal é que você possa, né, ir pegando assim determinadas ferramentas, conhecimentos que às vezes não está muito assim no seu dia a dia, assim, que é o que a escolarização e as famílias deveriam ter feito e fazer conosco, né? E aí, na medida que você vai se apropriando mais dessas várias formas do autoconhecimento, levar isso para dentro da sua casa, levar isso para dentro da sua família, que a única maneira que a gente tem de transformar o mundo é transformando as pessoas, começando ali pelos nossos filhos, né? Ajudá-los a realmente ser seres humanos mais humanos, né? Que pratiquem mais o amor universal, que tenham ali mais empatia, que tenham mais autoconhecimento, mais intuição, né? Que aí a gente tem chance de transformar realmente o planeta Terra. Então, um grande abraço, muita paz, ótimo dia.